A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? O meu nome é William e estou aqui no primeiro vídeo do meu canal Escatologia de Deus com um tema muito importante e relevante para os dias de hoje, que é uma dúvida que paira sobre a população mundial, que é sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos pensam que será antes da tribulação e outros depois, outros no meio, e nesse vídeo você vai conferir e vai tirar todas as suas dúvidas quando o nosso Senhor Jesus Cristo virá. Amém, irmãos? Então vamos acompanhar aqui comigo para tirar todas as nossas dúvidas. Quando será, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Se será antes, no meio ou depois da tribulação? Irmãos, peguem suas Bíblias e abrem Mateus 24. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 31, para a glória de Deus, para que nós venhamos a tirar todas as nossas dúvidas. Amém, irmãos? Então vamos lá. Que diz assim, Mateus 24, versículo 1. O pré-título fica: Jesus prediz o fim dos tempos. Que essa passagem também se encontra em Marcos 13 e Lucas 21. Que diz assim o primeiro versículo. Então Jesus saiu do templo e ao caminhar, seus discípulos chegavam mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou: está vendo todas essas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado nos montes das oliveiras, os discípulos chegaram a ele em particular e pediram: dize-nos quando ocorrerão essas coisas e qual será o sinal da sua vinda e do final dos tempos. Ou seja, eles fizeram 3 perguntas. Amados irmãos, fizeram 3 perguntas. Quando aconteceria a destruição do templo? Quando será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Ou seja, 3 perguntas os discípulos fizeram. Então vamos prestar atenção, amados irmãos. Versículo 4. Então Jesus lhe revelou: cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo, e certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras, e vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Ou seja, amados irmãos, nós já estamos vivendo o princípio das dores. Guerras, pestes, epidemias, terremotos, coisas grandiosas acontecendo em toda a terra. Estamos vivendo momentos difíceis, mas com nosso Senhor Jesus Cristo vão permanecer até o fim. O versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão muitos, como você vê hoje em dia aí, grandes nomes, lobos devoradores enganando a muitos aí, trazendo a palavra de Deus fazendo como negócio, em vez de salvação, está fazendo dinheiro em troca da palavra de Deus, que é só misericórdia de Deus. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Versículo 12. Versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho para todas as nações. Então virá o fim. Muitos irmãos confundem e falam aí por aí que este evangelho do reino e o outro evangelho da graça. Não, amados irmãos, só existe um evangelho que salva, que liberta, que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe com a mensagem dele na cruz. Esse é o evangelho do reino. Do reino o quê? Do reino de Deus.
e do seu Filho amado Jesus Cristo, que eles reinarão para todo sempre. O Senhor e o seu Filho à sua destra reinará para todo sempre sobre todas as nações, e nós reinaremos com eles para a glória de Deus. Essa é uma dúvida, e muitos pregadores de renomes ficam falando sobre esse tema no sentido que, que os judeus vão ficar, e esse é o evangelho do reino para os judeus, e tem o evangelho da graça, que é para o pessoal da igreja. Não, mas o evangelho é um só, amado irmão. Não entre nessa confusão, nessa mentira, nesse engodo, que isso é uma mentira de Satanás. O evangelho só existe um, esse que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe, a salvação e remissão de muitos. Todo aquele que nele crê será salvo, não perecerá. Versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, do que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver sob o eirado não desça a tirar da casa coisa alguma, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai de que estiverem grávidas e dos que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no dia de sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não havia havido, nem haverá jamais. Não estivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém teria sido salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Essa parte aqui é a parte que voltada, logicamente, para o povo judeu que está lá em Jerusalém. Mas, com certeza, todos nós, amados irmãos, vamos passar por tribulações grandes. Agora, a maior tribulação, eu creio que vai passar o povo judeu, porque é lá que o anticristo vai cercar Jerusalém, que vai rodear os muros santos e vai desolar a cidade santa, como diz lá também em Daniel 9, no versículo, deixa eu ver aqui, amado irmão, que às vezes a gente esquece, né? Daniel 9, 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o Salvador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ou seja, várias abominações estão decretadas para Jerusalém. E essa é a última, a final, que o profeta Daniel predisse no capítulo 9, do versículo 27. E o nosso Senhor Jesus Cristo aqui está falando sobre esse episódio. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Ou seja, o que está dizendo aqui nessa passagem, amados irmãos? Que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo é visível. Assim como o relâmpago sai do oriente, porque primeiro ele vai vir para os judeus, primeiro a salvação veio dos judeus e vai vir para os judeus, depois para os gentios. Primeiro vai no oriente e depois se mostra no ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Como o relâmpago. Ou por acaso a gente não vê um relâmpago? Quando vai no céu, estoura, clareia tudo ali. Assim será a vinda do Filho do Homem. O nosso Senhor Jesus Cristo vai vir assim, para todo mundo ver, sem meio termo. Será que ele já veio? Será que ele está lá no deserto? Jesus está alertando, não acrediteis. O Senhor Jesus está lá não sei onde, não acrediteis. Ele já veio, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem.
A palavra de Deus é maravilhosa, meus irmãos. Quem não quiser ser enganado, não vai ser. É só apenas estudar as Escrituras com o coração aberto, que você vê toda a verdade que o nosso Jesus Cristo falou, né? Agora o versículo que é o título do vídeo, né? Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. A tribulação que ele acabou de falar ali em cima ali. Essa tribulação que vai vir sobre o povo de Israel, mas muitos povos passam por tribulação e vão passar também por tribulação terríveis também. Nesses grandes dias aí que estão por vir. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. A palavra de Deus é maravilhosa, meus irmãos. Aqui Jesus descreveu tudo, como ele vai vir, o que vai acontecer antes, depois da tribulação, o sol vai escurecer, a lua não dará sua luz, as estrelas dos céus cairão e os poderes do céu serão abalados. Então, o sinal do Filho do Homem vai aparecer como um relâmpago, como mostra no Ocidente e se mostra no Ocidente, do Oriente até o Ocidente. Ou seja, quando o seu Jesus Cristo aparecer, vai iluminar tudo e todo mundo vai ver. E todos os povos vão se lamentar. Certamente, amém. Essa passagem também diz lá, também na passagem de Apocalipse 1, versículo 7, também a mesma passagem fala que o Senhor Jesus vai vir nas nuvens dos céus e todos os povos se lamentarão. Tem a passagem também no capítulo 6 de Apocalipse, né? Do sol se escurecendo, a luz, as estrelas cairão como figos verdes na terra. Ali é a mesma passagem que está mostrando aqui da volta do Senhor Jesus Cristo, para derramar o seu juízo, para arrebatar o seu povo, para dar o galardão, né? Para dar a honra aos seus profetas, aos seus servos de Deus e para destruir os que destroem a terra. Essa passagem é bem clara. Muitos irmãos aí pela internet, pelo YouTube, pega aí, não, Jesus vai vir. A qualquer momento Jesus pode vir, não sei o quê. O próprio Jesus alertou: não acrediteis, eu não vou vir de uma forma nem de outra, eu vou vir como? Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra do Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele virá assim. Primeiro ele vai botar os pés lá nos Montes das Oliveiras e vai findar, porque lá o anticristo, com todo o seu exército, vai estar oprimindo Israel, destruindo. 2/3 da cidade, 2/3 dos irmãos lá, os judeus, vão ser mortos. E 1/3 será purificado para a glória de Deus. Tem essa passagem também lá na Apocalipse 12, que fala lá dos 1260 dias, que os santos do Senhor vão ser guardados no deserto por 1260 dias. Essa passagem aí remete à passagem lá também do deserto lá do Egito, que fugiu, e a última perseguição, né, que é essa do anticristo sobre Jerusalém. A palavra de Deus é maravilhosa, amados irmãos. Um dos versículos que muitos irmãos aí usam pela internet aí para enganar muitos sobre a volta de Jesus, fala que vai vir a qualquer momento, não sei o que lá. Fica lá em... Ok. Amém, irmãos. Que fica a passagem aqui na segunda carta ao Tessalonicenses, capítulo 2, que o nosso irmão Paulo escreveu aos Tessalonicenses, versículo 3. Irmão, vamos ler do 1 até o 6.
sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, a revelação da apostasia e o homem da iniquidade. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, aqui é bem claro, desde o início do texto. A vinda do Senhor é a nossa reunião com Ele. Aonde que a gente vai se reunir com Ele? A gente vai se encontrar com Ele nos ares, não vai ser? Então, nos ares. Nosso reconhecimento, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, ou quer por epístola, carta, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, o dia do Senhor chegou, Jesus está no deserto, Jesus está no... Não devemos acreditar nessas coisas, mas devemos acreditar na palavra de Deus. E quando Jesus voltar, todos vão ver. O sinal vai ser grandioso, porque Jesus Cristo não divide a sua glória com ninguém, com homens, que a glória é dele. Por isso que ele diz no texto, Jesus vai vir com poder e grande glória, porque a glória é para Ele. Ele não divide a sua glória com ninguém. Então não acreditei, amados irmãos. Vamos acreditar na palavra de Deus que é sincera, pura, e não tem o que interpretar aqui, como está escrito aqui nos nossos olhos, né? A vida do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Vamos nos reunir nos ares com Ele. E o apóstolo Paulo está exortando, está falando com amados irmãos para não acreditar com facilidade, que é por espírito. Eu tive um sonho que Jesus estava vindo a qualquer momento. Eu tive uma visão que Jesus pode vir amanhã, no dia 13 de não sei de quê. A gente não deve acreditar nessas coisas, mano, porque a palavra de Deus é bem clara. O dia e a hora ninguém sabe, mas os sinais que antecederão a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus deixou no capítulo 24 todo. Aqueles sinais e aquela geração que vê esses sinais não passará até que tudo aconteça. Faltam muitos sinais para acontecer. Principalmente o endurecimento do coração do povo de Israel amolecer, porque o nosso Senhor Jesus Cristo disse lá no Mateus 23, o versículo, eu me esqueci agora no momento, que o Senhor Jesus Cristo não volta até que eles reconheçam que Ele veio em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, esse é um sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo. É o povo de Israel aceitando Jesus como Messias. Falando sobre esse tema, sobre os judeus a aceitar o Jesus, né? Um dia desse eu vi um vídeo no YouTube de um rabino, eu esqueci o nome do rabino, falando sobre isso, né? E depois de muitos anos de estudo, eles estão trazendo Jesus de volta para o povo judeu e aceitando ele entre eles lá. É para a glória de Deus, né? Esse é um sinal da vinda do Senhor Jesus Cristo. Um grande sinal. Que temos que estar sempre ligados nos sinais que se mostram pelo mundo aí, né, amados irmãos? Então o apóstolo Paulo estava advertindo o povo para não acreditar em qualquer espírito, ou palavra, ou qualquer carta, supostamente vindo deles. Que tenha chegado o dia do Senhor, que ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá, o que? A vinda do Senhor não acontecerá, nem a nossa reunião com Ele, o arrebatamento, a nossa reunião com o Senhor é a gente sendo arrebatado. Isso não vai acontecer até que aconteça o quê? Que venha a apostasia, e seja revelado um homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ou seja, a vinda do Senhor Jesus Cristo, o dia do Senhor, não vem, nem a nossa reunião com Ele, sem que venha antes a apostasia e se revele um homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, não pode vir antes dessas duas coisas, amados irmãos. Como que Jesus pode vir a qualquer momento? Pode vir amanhã, depois. Não pode. Porque, logicamente, que apostasia, essa palavra aqui,
muitos irmãos aí no YouTube, que entende de grego, entende um monte de coisa, fica falando, indagando que essa palavra apostasia é traduzido como partida, retirada. Aí a gente indaga esse irmão que fica falando isso. Mas se é partida de onde para onde? Se é retirada, se é retirada de onde para onde? Aqui no texto não diz, só diz apostasia. E essa palavra aqui é traduzida em Timóteo, apostasia. Nos últimos dias aconteceram apostatarão da fé. Ou seja, a apostasia está mais ligada para isso, para a fé, para se apostatar da fé, de negar o Senhor Jesus Cristo, viver nesse mundo aí disperso. Aí vem Jesus num dia que ele não está esperando, porque ele está vivendo a vida dele como ele quer. Aí esse vai ser pego desapercebido. Esse vai ser pego desapercebido. Não porque vai voltar a qualquer momento, mas os sinais estão acontecendo, ele não está nem sabendo, não está nem ligando, porque ele não lê as Escrituras do Senhor, não está ligado na palavra de Deus, então ele não vai saber o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Mas os servos santos do Senhor, os que estão ligados ao nosso Senhor Jesus Cristo, firmes com o Senhor, vão estar sempre ligados, sempre vendo os sinais e sempre ficando alertas. Logicamente que lá na passagem de Mateus 24, aliás, Mateus 25, das 10 virgens, as 10 dormiram. A palavra dormir ali tem um simbolismo, né? Meio que se dispersar, né? O que o Senhor Jesus Cristo demorou muito para vir. Esse tipo que as 10 dormiram, mas umas dormiram de qualquer forma, os outros estavam mantendo o azeite, ou seja, o Espírito Santo dentro dela, né? Buscando o Senhor. E quando chegou a meia-noite, houve o chamado. Eis o noivo, saiu ao encontro. As 5 prudentes estavam com azeite, estavam firmes com o Senhor, né? Estava demorando, mas elas estavam firmes. Dormiram, mas não dormiu totalmente. Estavam conservando o seu azeite. Foram para as bodas do Cordeiro, que é a eternidade, Nova Jerusalém. E as outras ficaram de fora. E quando elas foram lá, Senhor, abre a porta. A porta, Senhor. Aí, Jesus, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Ou seja, isso é certamente, essa mensagem é dada para aqueles que são da igreja, né? Mas vai para a igreja, glorifica o Senhor, mas depois vai para o mundo, faz um monte de coisa. Vive de aparência, né? Então, amados irmãos, muitos pregadores, né, ficam focando nessa palavra apostasia, partida, retirada. Aí ficam indagando, falando que isso aqui é um arrebatamento. Nunca que essa palavra apostasia significou arrebatamento. Nunca. Porque não faz sentido. Porque presta atenção, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, que é o arrebatamento, vai vir um arrebatamento? Não faz sentido isso. Porque quem vai arrebatar o povo de Deus é o próprio Senhor Jesus Cristo, que vai descer do céu, vai dar a ordem aos seus anjos, que recolherá os seus escolhidos de uma extremidade a outra dos céus, como está descrito lá em Mateus 24, do versículo 29 a 30 e pouco ali. Então não tem como confundir uma coisa com a outra, né, irmão? Muitos irmãos estão enganados porque basta você buscar na palavra de Deus com sinceridade, com o coração aberto, que você vai descobrir a verdade do Senhor Jesus Cristo. Não tem, sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, não tem dúvida. Logicamente que tem alguns versículos, capítulos lá em Apocalipse e outros livros simbólicos que é difícil de compreensão, mas sobre a volta dele não tem enigma. Ele deixou bem claro, ele mesmo foi o primeiro a falar sobre a volta dele. Depois Paulo falou em Tessalonicenses. Praticamente toda a carta de Tessalonicenses fala da volta do Senhor Jesus Cristo. E muitos desses irmãos que acreditam na vinda do Senhor antes da tribulação, eles só ficam nessa segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2. Só fica aqui. Agora eu vou ler o capítulo 1 para você, amados irmãos. Para você ver como o Senhor vai vir, Jesus Cristo vai vir. E o que tem que acontecer antes
para cada um dos seus servos ser aprovado. Ó, vou ler aqui, ó, 2 Tessalonicenses capítulo 1, porque todos esses irmãos aí só ficam no capítulo 2, apostasia, a partida, retirada, e esquece do capítulo 1. Você pode ver que nenhum desses irmãos que ficam falando de uma vinda antes da tribulação, ele pega o capítulo 1 da segunda carta para ler, porque vai desconstruir tudo que eles acreditam na linha teológica deles, e é só misericórdia de Deus. Eu vou ler aqui, meus irmãos. 2 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 13 em diante. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa consciência e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Versículo aqui, ó. Viu? Isso aqui é um sinal evidente do justo juízo de Deus para quem está passando tribulação, perseguição. Esse é um sinal, viu? Como Jesus vai vir antes de tribulação? Se esse aqui é um sinal do justo juízo de Deus, dos irmãos passando tribulação, perseguição, que estão suportando no Senhor Jesus Cristo, esse é um sinal evidente, irmão. Vamos continuar lendo. Amém, irmãos. Versículo 5. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Ou seja, um sinal digno para aqueles que vão entrar no reino de Deus é o quê? Tribulação, perseguição, tudo isso que muitos irmãos já passam no Oriente Médio, na África, na América do Sul, em vários continentes, irmão. Esse é um justo juízo de Deus, esse é um sinal evidente. Como o nosso Senhor Jesus Cristo vai vir antes dos irmãos passar por esses sinais evidentes para os irmãos estar aptos a entrar no reino de Deus. Isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido, irmãos. Não acreditei nisso, nessas coisas. Porque todo crente, todo irmão, servo do Senhor Jesus Cristo, para ser aprovado, ele tem que passar por um teste. Ninguém vai entrar na glória sem passar pelo teste, seja ele qual for, se for da grande ou se for da menor tribulação. Por um teste você tem que passar. Se aqueles irmãos daquela grande tribulação que está por vir, a gente não sabe quando, mas os sinais mostram que cada dia está mais próximo a vida do nosso Jesus Cristo. No ano de 2030, acho que vai fazer 2000 anos que o Senhor Jesus Cristo se foi. Mas a gente não pode marcar a data que o Senhor já vai vir em 2030. Mas a cada ano que se aproxima, as coisas passando, a gente sente que a volta do Senhor Jesus Cristo está próxima. Mas os sinais têm que acompanhar tudo aquilo que foi descrito no Mateus 24. E esse aqui é um sinal evidente. Tribulação, perseguição, que os irmãos estavam suportando naquela época, estão suportando hoje. É um sinal evidente que é para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Tem que passar por tribulação, por perseguição, para ser digno, para ser aprovado. Senão não tem aprovação. É bem claro, amados irmãos. Não tenha dúvida sobre isso. Aí o versículo 6 fala: de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação ao que vos atribulam. E a vós outros, nós, né, que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Ou seja, Paulo estava se incluindo, todo mundo, né, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder e com chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra
e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E estes sofrerão penalidade de eterna destruição e banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Outro sinal aqui, quando Jesus Cristo vir com os anjos do seu poder, dá ordem aos seus anjos para recolher seus... Vai dar alívio. Como vai dar alívio a nós? O arrebatamento, vai dar ordem aos seus anjos, os anjos recolherão seus escolhidos dos quatro cantos da terra, dará alívio aos santos do Senhor que estão sofrendo essa grande tribulação, e o Senhor dará com ele o quê? Vingança. O Senhor dará a vingança, vai destruir a todos aqueles que atribulam o povo santo, destruir que destrói a terra, também como diz lá em Apocalipse 11. Chegou a hora, depois da sétima trombeta, soou a sétima trombeta, o reino do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, começou. Chegou a hora do Senhor reinar e dar paga a devida tribulação àqueles que vos atribulam e de destruir os que destroem a terra. A palavra de Deus é maravilhosa, amados irmãos. É bem claro que quando o Senhor Jesus Cristo vir com os anjos do seu poder, vai dar alívio aos santos, o arrebatamento, o encontro do Senhor dos ares, e vai o quê? Destruir os que destroem a terra, que não conhece a Deus, que não obedece o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, e eles sofrerão penalidade da eterna destruição e banidos da face do Senhor. Esses são os sinais, irmão. É bem claro aqui sobre esse arrebatamento que os irmãos acreditam que é da pré-tribulação, né? Não tem um arrebatamento, não tem vingança, não tem nada. Todo mundo some, fica por isso mesmo. Se isso fosse acontecer, a glória seria de quem? Muitos iam falar aí na televisão, no YouTube, aí, foi o ET que sumiu com os irmãos, foi isso. Todo mundo ia falar uma coisa. O outro ia falar, não, foi arrebatamento. Não, é uma confusão. Jesus não vai vir trazer confusão. Jesus vai trazer a verdade e vai destruir toda essa mentira a qualquer momento. Quando ele vir, o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, vai vir com os anjos do seu poder, vai dar alívio aos santos do Senhor que sofrem tribulação, e aqueles que vos atribulam, a besta, o falso profeta, não está escrito lá no Apocalipse 19, para todo mundo ser jogado no fogo, enxofre, vão sofrer penalidade eterna de destruição, e vai ser isso assim, irmão. A palavra de Deus é bem clara. E eu espero que com esses versículos lidos, né, desde o Mateus 24, aí eu dei uma palhinha aqui em Tessalonicenses capítulo 2, capítulo 1, falei do Apocalipse 1, versículo 7 também, que o Senhor Jesus Cristo vai vir com as nuvens, com poder e grande glória, e todos os povos se lamentarão sobre ele, e até mesmo aqueles que os transpassaram, até aqueles que mataram Jesus vão ver Jesus, até os mortos vão ver Jesus. Como Jesus vai vir a qualquer momento? Isso não existe, irmão. Então, aqueles que viram esse vídeo até o fim aqui, a palavra de Deus é pura e sincera. Você estando com o coração puro e sincero também, você entende de uma forma simples, e que a cada dia mais nós viemos a buscar sinceridade no Senhor, a purificar nossas vestes, a estar com as vestes brancas para aquele grande dia, quando o nosso Senhor Jesus Cristo vir com seus anjos do seu poder e nos dar alívio dessas tribulações que estão por vir, que muitos estão sofrendo agora. Vai ser um dia maravilhoso. Nós temos que estar cada dia mais firme com o Senhor. Então, os irmãos que viram até agora, né? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, que é muito importante. Eu estou começando agora, né? Mas para a glória de Deus, é tudo para a glória de Deus, e tudo é você para glorificar o seu santo nome. Espero que vocês estejam gostado, e qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, deixa aí no vídeo as perguntas aí, que eu vou estar respondendo os irmãos aí, na medida do possível. Então é isso aí, irmão. Então fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e até o próximo vídeo. Obrigado.